Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Bom, hoje é o nosso primeiro dia da primeira temporada do Discipulado. E eu quero mostrar para vocês o que vai servir de referência para nós nesse momento, de referência para os nossos temas e assuntos do Discipulado. É este livrinho aqui que tem como tema Fundamentos do Discipulado. É a lição da Escola Sabatina dos Jovens. Você pode garantir a sua gratuitamente pelo site que eu vou colocar aqui na descrição, ou você pode comprar também pelo outro site que vai estar aqui na descrição também. Bom, gente, o nosso tema de hoje está imperdível. O nosso tema de hoje é os instrumentos do discipulado. O discipulado tem instrumentos e quais são eles? Primeiramente, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Mateus, no capítulo 28, nos versículos 19 e 20. E diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Gente, prestem bastante atenção nesse versículo que nós iremos voltar nele daqui a pouco. Primeiramente, para contextualizar o nosso assunto, diversas gerações, cada geração tem uma tendência de expressar sua fé. Algumas expressam sua fé por meio de camisetas escritas algum versículo ou algum ministério. Outras usam slogans e assim vai. Cada geração tem uma tendência de marcar e expressar a sua fé aos outros. Mas, acima de tudo, apesar de todas essas tendências, o importante, o principal, é entender a essência dessa fé, a essência da nossa fé. E qual é essa essência? Nós precisamos entender para depois expressar a nossa fé de alguma forma. Bom, todo cristão, ele precisa seguir Jesus pessoalmente. Se ele não seguir Jesus pessoalmente, como ele irá conseguir levar outros a crerem nesse Jesus? Se nem ele mesmo conhece Jesus de fato, se nem ele mesmo tem uma experiência real com esse Jesus, né? É impossível levar os outros se eu mesma não conheço a Jesus. Gente, voltando ao versículo. Lá em Mateus, no capítulo 28, nos versículos que nós lemos, que são os 19 e 20, existem 4 verbos. E olha quais são eles. O verbo ir, o verbo fazer, o verbo batizar e o verbo ensinar. Esses 4 verbos são a essência do tema de hoje. São o contexto todo resumido do tema de hoje. Eles são muito importantes para nós. Apesar de ter esses 4 versos, apenas um deles é o verbo principal. São 4 verbos, mas um é o principal. Então, eu pergunto a você, qual verbo será o principal? Vamos entender? Bom, os verbos ir, batizar, ensinar, no original da Bíblia, eles estão no particípio. O que significa isso? Que no original da Bíblia, eles estão indo, batizando e ensinando, certo? Mas, no original, o único verbo que não está no particípio é o discipular. Ele não está no particípio, portanto, ele é uma ordem. Façam discípulos. Vão e façam discípulos. Complementando, na versão original está escrito: vão e façam discípulos, indo, batizando e ensinando-os. Certo? Então, na versão original, é isso que a Bíblia nos relata, nos traz. Então, o verbo discipular é o único que expressa a ordem direta. Vão,
façam discípulos. Discipulem. É uma ordem. Primeiramente, para compreender esse tema, vamos pegar o verbo ir. Para se ir é preciso movimento, exige atividade. Então, quando Jesus manda nós irmos, a gente precisa se movimentar, tem que deixar a preguiça de lado e ir, movimentar, deixar o seu conforto e se movimentar, fazer atividade, né? Exige atividade. Pegando aí o verbo batizar, os discípulos eles devem ir, né? E eles devem batizar. Por quê? Porque o batismo é o marco de uma caminhada com Deus, de uma caminhada com Cristo. No terceiro verbo, nós temos ensinar. E os discípulos, eles devem ensinar sobre tudo o que Jesus nos deixou. Sobre tudo o que Jesus também quis ensinar para todos nós. Né? E nós devemos passar esse conhecimento que Cristo nos deixou e que nós estudamos para os outros. Nós devemos ensinar os ensinos de Cristo. Os três verbos, ensinar, batizar e ir, são as metodologias do discipulado. Ou seja, o discipulado, ele envolve esses três verbos. É um ciclo, certo? E os instrumentos essenciais do discipulado são pessoas. Então, aqui nós passamos a entender o tema de hoje. Já no meio da contextualização, nós podemos já entender quais são os instrumentos do discipulado. Os instrumentos do discipulado são pessoas. Sem pessoas, não há discipulado. Sem pessoas que aceitam o chamado, não há discipulado. Todo cristão, ele deve estar envolvido nessa missão. É uma ordem, não é um conselho de Jesus. É uma ordem que ele nos deu. E nós devemos nos envolver nessa ordem. Nós devemos exercer o discipulado de forma prática na nossa vida. E é para isso que essas 2 temporadas estão aqui no ar. Nós estamos começando hoje a primeira temporada para que nós entendamos como exercer na prática o discipulado. Continuando, o discipulado, gente, ele é uma responsabilidade muito grande. Ele requer o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa responsabilidade. O discipulado não é só começar, deixar no meio e pronto. Não. O discipulado requer atenção, cuidado, dedicação e, acima de tudo, responsabilidade desde o início até a continuidade da caminhada cristã. Gente, é muito denso esse conteúdo. Ele é muito intenso e às vezes muito forte para nós. E nós precisamos pedir sabedoria para que Deus nos capacite a entender o discipulado, para que nós possamos exercer na prática essa ordem que Ele nos deu. No processo de discipulado, existe um ciclo. E esse ciclo, ele deve ser seguido. E ele vai dando continuidade ao outro. E qual é esse ciclo? O ciclo é encontrar, treinar. Por quê? Porque se eu encontro uma pessoa, discipulo ela, treino ela devidamente, ela vai encontrar outra pessoa, vai discipular a outra pessoa, vai treinar a outra pessoa e assim vai dando continuidade. O discipulado, ele é um ciclo contínuo. Se eu discipulo alguém, esse alguém vai ter um acompanhamento, se vai achar interessante, se vai ser discipulado da forma correta, esse alguém vai desejar discipular outro alguém. E esse outro alguém, pelo qual esse outro alguém foi discipulado, vai discipular outros e outros e outros e outros. Isso é um ciclo e vai ser contínuo se o discipulado for eficaz na vida deste primeiro. Deu para entender? Gente,
como nós sempre vamos fazer aqui, nós vamos ter um comentário de uma autora chamada Ellen White, de livros diferentes, mas com o tema do discipulado. E o comentário de hoje será: escutem com atenção. Uma pessoa ganha para a verdade, será um instrumento para conquistar outras e haverá um resultado sempre crescente em bênçãos e salvação. Ellen White escreveu esse comentário lá no livro Serviço Cristão, na página 121. Gente, o que ela quer dizer com isso aqui é que, como eu disse para vocês, o discipulado é um ciclo. E sempre que uma pessoa discipula outro alguém devidamente, esse outro alguém vai discipular outro alguém devidamente. E assim vai exercer cada vez mais o discipulado. Vai crescer cada vez mais o número de pessoas adeptas, o número de pessoas conhecedoras de Cristo. Então é isso, pessoal. O conteúdo de hoje foi esse. Um beijo. Fiquem com o trecho da nossa música tema, que eu vou deixar aqui o nome dela para vocês escutarem ela completa. Escutem bastante esse trecho e reflitam nele. Esse é o trecho que eu acho mais marcante nessa canção. E é o trecho que nós vamos bater nessa tecla todos os dias dessa primeira e segunda temporada. Então é isso, gente. Eu aguardo vocês aqui amanhã para o segundo dia. Um beijo e fiquem com Deus.